Sérgio Buarque de Holanda. Raízes do Brasil. Capítulo 6. Novos tempos. Tópicos deste capítulo. Finis operantis. O sentido do bacharelismo. Como se pode explicar o bom êxito dos positivistas, as origens da democracia no Brasil, o mal-entendido, ethos e eros, nossos românticos, apego bizantino aos livros, a miragem da alfabetização, o desencanto da realidade. Essa aptidão para o social está longe de constituir um fator apreciável de ordem coletiva. Por isso mesmo que relutamos em aceitar um princípio superindividual de organização e que o próprio culto religioso se torna entre nós excessivamente humano e terreno. Toda a nossa conduta ordinária denuncia, com frequência, um apego singular aos valores da personalidade configurada pelo recinto doméstico. Cada indivíduo, nesse caso, afirma-se ante os seus semelhantes indiferente à lei geral, onde esta lei contrarie suas afinidades emotivas, e atento apenas ao que o distingue dos demais, do resto do mundo. Assim, só raramente nos aplicamos de corpo e alma a um objeto exterior a nós mesmos. E quando fugimos à norma é por simples gesto de retirada, descompassado e sem controle, jamais regulados por livre iniciativa. Somos notoriamente avessos às atividades morosas e monótonas, desde a criação estética até as artes servis, em que o sujeito se submeta deliberadamente a um mundo distinto dele. A personalidade individual dificilmente suporta ser comandada por um sistema exigente e disciplinador. É frequente, entre os brasileiros que se presumem intelectuais, a facilidade com que se alimentam, ao mesmo tempo, de doutrinas dos mais variados matizes e com que sustentam, simultaneamente, as convicções mais díspares. Basta que tais doutrinas e convicções se possam impor à imaginação por uma roupagem vistosa, palavras bonitas ou argumentos sedutores. A contradição que porventura possa existir entre elas parece-lhes tão pouco chocante, que alguns se alarmariam e se revoltariam sinceramente quando não achássemos legítima sua capacidade de aceitá-las com o mesmo entusiasmo. Não há talvez nenhum exagero em dizer-se que quase todos os nossos homens de grande talento são um pouco dessa espécie. No trabalho não buscamos senão a própria satisfação, ele tem o seu fim em nós mesmos e não na obra, um finis operantis, não um finis operis. As atividades profissionais são, aqui, meros acidentes na vida dos indivíduos, ao oposto do que sucede entre outros povos, onde as próprias palavras que indicam semelhantes atividades podem adquirir acento quase religioso. Ainda hoje são raros no Brasil os médicos, advogados, engenheiros, jornalistas, professores, funcionários que se limitem a ser homens de sua profissão. Revemos constantemente o fato observado por Burmeister nos começos de nossa vida de nação livre. Início da citação de Burmeister, abre aspas. Ninguém aqui procura seguir o curso natural da carreira iniciada, mas cada qual almeja alcançar aos saltos os altos postos e cargos rendosos, e não raro conseguem. Fecha aspas. Burmeister. Início da citação de Burmeister, abre aspas, o alferes de linha sobe aos pulos a major e a coronel da milícia e cogita, depois, em voltar para a tropa de linha com essa graduação. O funcionário público esforça-se por obter colocação de engenheiro e o mais talentoso engenheiro militar abandona sua carreira para ocupar o cargo de arrecadador de direitos, de alfândega. O oficial de marinha aspira ao uniforme de chefe de esquadra, fecha aspas. Burmeister. Início da citação de Burmeister, abre aspas, ocupar 5 ou 6 cargos ao mesmo tempo e não exercer nenhum é coisa nada rara, fecha aspas. Burmeister. As nossas academias diplomam todos os anos centenas de novos bacharéis, que só excepcionalmente farão uso, na vida prática, dos ensinamentos recebidos durante o curso. A inclinação geral para as profissões liberais, que em capítulo anterior já se tentou interpretar como aliada de nossa formação colonial e agrária, e relacionada com a transição brusca do domínio rural para a vida urbana, não é, aliás, um fenômeno distintamente nosso, como querem alguns publicistas. Poucas terras, por exemplo, parecem ter sido tão infestadas pela praga do bacharelismo quanto foram os Estados Unidos. Durante os anos que se seguiram à Guerra da Independência, é notória a importância que tiveram os graduates na Nova Inglaterra. Apesar de todas as prevenções do puritanismo contra os legistas, que à lei do Senhor pareciam querer sobrepor às simples leis humanas, e aos que nos censuram por sermos uma terra de advogados, onde apenas os cidadãos formados em direito ascendem em regra às mais altas posições e cargos públicos, poder-se-ia observar que ainda nesse ponto, não constituímos uma singularidade. Advogados de profissão foram em sua maioria os membros da Convenção de Filadélfia,
Advogados são ainda em nossos dias metade dos elementos das legislaturas estaduais e do Congresso dos Estados Unidos. Advogados têm sido todos os presidentes da República norte-americana que não foram generais, com as únicas exceções de Harding e de Hoover, exatamente como entre nós. As críticas a esse fato são lá quase tão frequentes quanto aqui e já se lembrou o contraste evidente com o que ocorre na Grã-Bretanha, onde não houve um único primeiro-ministro advogado durante todo o século que vai de Perceval a Asquith. Apenas no Brasil, se fatores de ordem econômica e social, comuns a todos os países americanos, devem ter contribuído largamente para o prestígio das profissões liberais, convém não esquecer que o mesmo prestígio já a cercava tradicionalmente na mãe-pátria. Em quase todas as épocas da história portuguesa, uma carta de bacharel valeu quase tanto como uma carta de recomendação nas pretensões a altos cargos públicos. No século XVII, a crer no que afiança a arte de furtar, mais de 100 estudantes conseguiam colar grau na Universidade de Coimbra todos os anos, a fim de obterem empregos públicos, sem nunca terem estado em Coimbra. De qualquer modo, ainda no vício do bacharelismo ostenta-se também nossa tendência para exaltar acima de tudo a personalidade individual como valor próprio, superior às contingências. A dignidade e importância que confere o título de doutor permitem ao indivíduo atravessar a existência com discreta compostura e, em alguns casos, podem libertá-lo da necessidade de uma caça incessante aos bens materiais, que subjuga e humilha a personalidade. Se nos dias atuais o nosso ambiente social já não permite que essa situação privilegiada se mantenha cabalmente e se o prestígio do bacharel é sobretudo uma reminiscência de condições de vida material que já não se reproduzem de modo pleno, o certo é que a maioria, entre nós, ainda parece pensar nesse particular pouco diversamente dos nossos avós. O que importa salientar aqui é que a origem da sedução exercida pelas carreiras liberais vincula-se estreitamente ao nosso apego quase exclusivo aos valores da personalidade. Daí também, o fato de essa sedução sobreviver em um ambiente de vida material que já a comporta dificilmente. Não é outro, aliás, o motivo da ânsia pelos meios de vida definitivos, que dão segurança e estabilidade, exigindo, ao mesmo tempo, um mínimo de esforço pessoal, de aplicação e sujeição da personalidade, como sucede tão frequentemente com certos empregos públicos. Um amor pronunciado pelas formas fixas e pelas leis genéricas, que circunscrevem a realidade complexa e difícil dentro do âmbito dos nossos desejos. É dos aspectos mais constantes e significativos do caráter brasileiro. Essas construções de inteligência representam um repouso para a imaginação, comparável à exigência de regularidade a que o compasso musical convida o corpo do dançarino. O prestígio da palavra escrita, da frase lapidar, do pensamento inflexível, o horror ao vago, ao hesitante, ao fluido, que obrigam à colaboração, ao esforço e, por conseguinte, a certa dependência e mesmo a abdicação da personalidade, tem determinado assiduamente nossa formação espiritual. Tudo quanto dispense qualquer trabalho mental aturado e fatigante, as ideias claras, lúcidas, definitivas, que favorecem uma espécie de atonia da inteligência, parece-nos constituir a verdadeira essência da sabedoria. É possível compreender o bom sucesso do positivismo entre nós e entre outros povos parentes do nosso, como o Chile e o México, justamente por esse repouso que permitem ao espírito as definições irresistíveis e imperativas do sistema de Conte para seus adeptos, a grandeza. A importância desse sistema prende-se exatamente à sua capacidade de resistir à fluidez e à mobilidade da vida. É realmente edificante a certeza que punham aqueles homens no triunfo final das novas ideias. O mundo acabaria irrevogavelmente por aceitá-las, só porque eram racionais. Só porque a sua perfeição não podia ser posta em dúvida e se impunha obrigatoriamente a todos os homens de boa vontade e de bom senso. Nada haveria de deter e muito menos de anular o ascendente fatal de uma nova espiritualidade reclamada pelo conjunto das necessidades humanas. O mobiliário científico e intelectual que o mestre legou à humanidade bastaria para que se atendesse em todos os tempos e em todas as terras a semelhantes necessidades. E nossa história, nossa tradição eram recriadas de acordo com esses princípios inflexíveis. É certo que em suas construções políticas, os positivistas imaginavam candidamente respeitar nosso estado pré-existente, nossa feição própria, nossos antecedentes especiais. E assim, por exemplo, em um documento datado de Homero de 102, isto é, quando contávamos 2 meses de vida republicana,
propunham que se subdividisse o país em duas sortes de estados. Início da citação, abre aspas, os estados ocidentais brasileiros, sistematicamente confederados, e que provém da fusão do elemento europeu com o elemento africano, e o elemento americano aborígene, fecha aspas, autor não informado, e os, início da citação, abre aspas, estados americanos brasileiros, empiricamente confederados, constituídos por hordas fetichistas esparsas pelo território de toda a República. A federação deles limitar-se-ia à manutenção das relações amistosas hoje reconhecidas como um dever entre nações distintas e simpáticas, por um lado, e por outro lado em garantir-lhes a proteção do governo federal contra qualquer violência etc. Fecha aspas, autor não informado. Não existiria, à base dessa confiança no poder milagroso das ideias, um secreto horror à nossa realidade? No Brasil, os positivistas foram sempre paradoxalmente negadores. Não eram positivos, pode dizer-se, em nenhum dos sentidos que a essa palavra atribui Augusto Comte em seu discurso sobre o espírito positivo. Viveram narcotizados por uma crença obstinada na verdade de seus princípios e pela certeza de que o futuro os julgaria, e aos seus contemporâneos, segundo a conduta que adotassem, individual e coletivamente, com relação a tais princípios. Essas convicções defendiam-nos do resto do país, no recesso dos gabinetes, pois foram, todos eles, grandes ledores. E o resto acabaria fatalmente, o advérbio que figura com mais insistência em seus escritos, por vir a eles, por aceitar seus ensinamentos, por acatar suas verdades. Em certo instante chegaram a formar a aristocracia do pensamento brasileiro, a nossa inteligentecia. Foram conselheiros prediletos de alguns governantes e tiveram papel parecido com o daqueles famosos científicos de que gostava de cercar-se o ditador Porfírio Dias. Mas seu instinto essencialmente negador vedou-lhes continuamente a possibilidade de inspirar em qualquer sentido construtivo, positivo, aos nossos negócios públicos. As virtudes que ostentavam probidade, sinceridade, desinteresse pessoal, não eram forças com que lutassem contra políticos mais ativos e menos escrupulosos. De Benjamin Constant Botelho de Magalhães, honrado por muitos com o título de fundador de nossa República, sabe-se que nunca votou, senão no último ano da monarquia. E isso mesmo, porque desejou servir a um amigo de família, o conselheiro Andrade Pinto, que se apresentava candidato à senatoria. Costumava dizer que tinha nojo de nossa política. Início da citação de Benjamin Constant, abre aspas, tenho nojo de nossa política, fecha aspas, Benjamin Constant. E um dos seus íntimos refere-nos, sobre sua atitude às vésperas de inaugurar-se o novo regime, que naquele tempo, de certo, nem sequer lia os jornais. Tal a aversão que lhe inspirava nossa coisa pública. Início da citação de autor não informado, abre aspas, era-lhe indiferente que governasse Pedro ou Martinho, liberal ou conservador. Todos, na opinião dele, não prestavam para nada. E eu muitas vezes estranhava essa indiferença e o pouco caso de Benjamin pelas nossas coisas políticas, que em geral são tão favoritas de todo brasileiro de alguma educação. E procurava explicar o fato estranho, dizendo comigo mesmo que ele era um espírito tão superior, que não se ocupava com essas coisas pequeninas, e nem tempo tinha, porque pouco lhe sobrava para seus estudos sérios de matemáticas a que sempre se dedicou com ardor e paixão, fecha aspas, autor não informado. Mas os positivistas foram apenas os exemplares mais característicos de uma raça humana que prosperou consideravelmente em nosso país, logo que este começou a ter consciência de si. De todas as formas de evasão da realidade, a crença mágica no poder das ideias pareceu-nos a mais dignificante em nossa difícil adolescência política e social. Trouxemos de terras estranhas um sistema complexo e acabado de preceitos, sem saber até que ponto se ajustam às condições da vida brasileira e sem cogitar das mudanças que tais condições lhe imporiam. Na verdade, a ideologia impessoal do liberalismo democrático jamais se naturalizou entre nós. Só assimilamos efetivamente esses princípios até onde coincidiram com a negação pura e simples de uma autoridade incômoda, confirmando nosso instintivo horror às hierarquias e permitindo tratar com familiaridade os governantes. A democracia no Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de acomodá-la, onde fosse possível, aos seus direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido, no velho mundo, o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas, e assim puderam incorporar a situação tradicional, ao menos como fachada ou decoração externa,
Alguns lemas que pareciam os mais acertados para a época e eram exaltados nos livros e discursos. É curioso notar-se que os movimentos aparentemente reformadores no Brasil partiram quase sempre de cima para baixo, foram de inspiração intelectual, se assim se pode dizer, tanto quanto sentimental. Nossa independência, as conquistas liberais que fizemos durante o decurso de nossa evolução política vieram quase de surpresa. A grande massa do povo recebeu-as com desplicência ou hostilidade. Não emanavam de uma predisposição espiritual e emotiva particular, de uma concepção da vida bem definida e específica, que tivesse chegado à maturidade plena. Os campeões das novas ideias esqueceram-se, com frequência, de que as formas de vida nem sempre são expressões do arbítrio pessoal, não se fazem ou desfazem por decreto. A célebre carta de Aristides Lobo sobre o 15 de novembro é documento flagrante do imprevisto que representou para nós, a despeito de toda a propaganda, de toda a popularidade entre os moços das academias, a realização da ideia republicana. Início da citação de Aristides Lobo, abre aspas, por ora a cor do governo é puramente militar e deverá ser assim. O fato foi deles só, porque a colaboração de elemento civil foi quase nula. O povo assistiu àquilo bestializado, atônito, surpreso, sem conhecer o que significava fecha aspas, Aristides Lobo. A fermentação liberalista que precedeu a proclamação da independência constitui obra de minorias exaltadas, sua repercussão foi bem limitada entre o povo. Bem mais limitada, sem dúvida, do que o querem fazer crer os compêndios de história pátria. Auguste de Saint-Hilaire, que por essa época anotava suas impressões de viagem pelo interior brasileiro, observa que no Rio, as agitações do liberalismo anteriores ao 12 de janeiro foram promovidas por europeus e que as revoluções das províncias partiram de algumas famílias ricas e poderosas. Início da citação de Auguste de Saint-Hilaire, abre aspas, a massa do povo ficou indiferente a tudo, parecendo perguntar como o burro da fábula. Não terei a vida toda de carregar a albarda? Fecha aspas, Auguste de Saint-Hilaire. A persistência dos velhos padrões coloniais viu-se pela primeira vez seriamente ameaçada entre nós, em virtude dos acontecimentos que sucederam à migração forçada da família real portuguesa para o Brasil, em 1808. O crescente cosmopolitismo de alguns centros urbanos não constituiu perigo iminente para a supremacia dos senhores agrários, supremacia apoiada na tradição e na opinião, mas abriu certamente novos horizontes e sugeriu ambições novas que tenderiam, com o tempo, a perturbar os antigos deleites e lazeres da vida rural colhidos de súbito pelas exigências impostas com outro estado de coisas. Sobretudo depois da independência e das crises da regência, muitos não souberam conformar-se logo com as mudanças. Desde então começou a patentear-se a distância entre o elemento consciente e a massa brasileira, distância que se evidenciou depois, em todos os instantes supremos da vida nacional. Nos livros, na imprensa, nos discursos, a realidade começa a ser, infalivelmente, a dura, a triste realidade. A transição do convívio das coisas elementares da natureza para a existência mais regular e abstrata das cidades deve ter estimulado, em nossos homens, uma crise subterrânea voraz. Os melhores, os mais sensíveis, puseram-se a detestar francamente a vida, o cárcere da vida, para falar na linguagem do tempo. Pode dizer-se de nosso romantismo que mesmo copiando Byron, Missé, Espronceda, mesmo criando o indianismo de convenção, já antecipado, em quase todas as suas minúcias, por Chateaubriand e Cooper, ou quando transpus o verbo altissonante de Hugo para suas estrofes condoreiras, só foi artificioso e insincero em certas particularidades formais. Como em toda parte, os românticos brasileiros trataram de abandonar o convencionalismo clássico. Tudo quanto pretendia fazer de nossa natureza tropical uma pobre e ridícula caricatura das paisagens arcádicas. Fixando sua preferência no pessoal e no instintivo, esse movimento poderia ter um papel mais poderoso, e até certo ponto teve. Não precisou para isso descer aos fundos obscuros da existência, bastou-lhe contentar-se em ser espontâneo. Não nos trouxe, é certo, nada de verdadeiramente novo, o pessimismo. O morrer de amores e até a sentimentalidade lacrimosa que ostenta constituem traços característicos da tradição lírica que nos veio da metrópole. Há mesmo do que alarmar nesse alastramento de uma sensibilidade feminina, deliquescente, linfática, no momento em que mal acordados para a vida de nação independente. Todas as nossas energias deveriam concertar-se para opor um anteparo aos estímulos negadores. Apenas, não nos devem iludir as aparências a ponto de nos fazerem ver,
nos movimentos de depressão e de exaltação que oferece essa literatura romântica. Muito mais do que uma superfetação na vida brasileira, não obstante a sinceridade fundamental dos seus representantes típicos. Tornando possível a criação de um mundo fora do mundo, o amor às letras não tardou em instituir um derivativo cômodo para o horror à nossa realidade cotidiana. Não reagiu contra ela, de uma reação sã e fecunda, não tratou de corrigi-la ou dominá-la, esqueceu-a, simplesmente, ou detestou-a, provocando desencantos precoces e ilusões de maturidade. Machado de Assis foi a flor dessa planta de estufa. Todo o nosso pensamento dessa época revela a mesma fragilidade, a mesma inconsistência íntima, a mesma indiferença, no fundo, ao conjunto social. Qualquer pretexto estético serve-lhe de conteúdo. Pode-se aplicar a ele o que disse da filosofia Junqueira Freire, em sua autobiografia. Início da citação de Junqueira Freire, abre aspas, era uma nova linguagem igualmente luxuriosa para dizer a mesma coisa. Nada de verdadeiro, tudo de belo, mais arte que ciência, mais cúpula que alicerce, fecha aspas, Junqueira Freire. Ainda quando se punham a legiferar ou a cuidar de organização e coisas práticas, os nossos homens de ideias eram, em geral, puros homens de palavras e livros. Não saíam de si mesmos, de seus sonhos e imaginações. Tudo assim conspirava para a fabricação de uma realidade artificiosa e livresca, onde nossa vida verdadeira morria asfixiada. Comparsas desatentos do mundo que habitávamos, quisemos recriar outro mundo mais dócil aos nossos desejos ou devaneios. Era um modo de não nos rebaixarmos, de não sacrificarmos nossa personalidade no contato de coisas mesquinhas e desprezíveis, como Plotino de Alexandria que tinha vergonha do próprio corpo. Acabaríamos, assim, por esquecer os fatos prosaicos que fazem a verdadeira trama da existência diária, para nos dedicarmos a motivos mais nobilitantes. A palavra escrita, a retórica, a gramática, ao direito formal. O amor bizantino dos livros pareceu, muitas vezes, penhor de sabedoria e indício de superioridade mental, assim como o anel de grau ou a carta de bacharel. É digno de nota o valor exagerado que damos a esses símbolos concretos. Dir-se-ia que as ideias não nos seriam acessíveis sem uma intervenção assídua do corpóreo e do sensível. Dom Pedro II, que foi, ao seu tempo, um protótipo da nossa intelectualidade oficial, levou a devoção aos livros a ponto de se dizer dele, com alguma injustiça, que a praticou mais assiduamente do que serviu aos negócios do Estado. Um cultor de sua memória oferece-nos um depoimento pitoresco a esse respeito. Início da citação de Ramis Galvão, abre aspas, o imperador dizia gostar dos livros com satisfação dos 5 sentidos, isto é, visual, pela impressão exterior ou aspecto do livro, tátil, ao manusear-lhe a maciez ou aspereza das páginas, auditivo, pelo brando crepitar ao folheá-lo, olfativo, pelo cheiro pronunciado de seu papel impresso ou do couro fino da encadernação, gustativo, isto é, o sabor intelectual do livro, ou mesmo físico, a umedecer-lhe ligeiramente as pontas das folhas para virar. Las fecha aspas Ramis Galvão. Início da citação, abre aspas, esse imperador foi comparado por alguém a um pastor protestante oficiando em templo católico, fecha aspas, autor não informado. Não é, em verdade, uma figura ímpar no Brasil da segunda metade do século XIX. Por muitos dos seus traços pode mesmo comparar-se aos positivistas de que antes se tratou, eles também grandes amigos da página impressa, onde aprendiam a recriar a realidade conforme seu gosto e arbítrio. Nada há de verdadeiramente insólito em semelhante atitude. Pedro II é bem de seu tempo e de seu país, a ponto de ter sido ele, paradoxalmente, um dos pioneiros dessa transformação, segundo a qual a velha nobreza colonial, nobreza de senhores agrários, os nossos homens de solar, tende a ceder seu posto a esta outra, sobretudo citadina, que há do talento e há das letras. Porque com o declínio do velho mundo rural e de seus representantes mais conspícuos, essas novas elites, a aristocracia do espírito, estariam naturalmente indicadas para o lugar vago. Nenhuma congregação achava-se tão aparelhada para o mister de preservar, na medida do possível, o teor essencialmente aristocrático de nossa sociedade tradicional como a das pessoas de imaginação cultivada e de leituras francesas. A simples presença dessas qualidades que se adquirem, em geral, numa infância e numa adolescência isentas de preocupações materiais imperiosas, bastava, quando mais não fosse, para denunciar uma estirpe de beatipossidentes. Mas há outros traços por onde nossa intelectualidade ainda revela sua missão nitidamente conservadora e senhorial. Um deles é a presunção,
ainda em nossos dias tão generalizada entre seus expoentes, de que o verdadeiro talento há de ser espontâneo, de nascença, como a verdadeira nobreza. Pois os trabalhos e o estudo acurado podem conduzir ao saber, mas assemelham-se, por sua monotonia e reiteração, aos ofícios vis que degradam o homem. Outro é exatamente o voluntário alinhamento ao mundo circunstante, o caráter transcendente e inutilitário, de muitas das suas expressões mais típicas. Ainda aqui cumpre considerar também a tendência frequente, posto que nem sempre manifesta, para se distinguir no saber principalmente um instrumento capaz de elevar seu portador acima do comum dos mortais. O móvel dos conhecimentos não é, no caso, tanto intelectual quanto social, e visa primeiramente ao enaltecimento e à dignificação daqueles que os cultivam, de onde, por vezes, certo tipo de erudição sobretudo formal e exterior, onde os apelidos raros, os epítetos supostamente científicos, as citações em língua estranha se destinam a deslumbrar o leitor como se fossem uma coleção de pedras brilhantes e preciosas. O prestígio de determinadas teorias que trazem o endosso de nomes estrangeiros e difíceis, e pelo simples fato de o trazerem, parece enlaçar-se estreitamente a semelhante atitude. E também há uma concepção do mundo que procura simplificar todas as coisas para colocá-las mais facilmente ao alcance de raciocínios preguiçosos. Um mundo complicado requereria processos mentais laboriosos e minudentes, excluindo, por conseguinte, a sedução das palavras ou fórmulas de virtude quase sobrenatural e que tudo resolvem de um gesto, como as varas mágicas. Não tem conta entre nós os pedagogos da prosperidade que, apegando-se a certas soluções onde, na melhor hipótese, se abrigam verdades parciais, transformam-nas em requisito obrigatório e único de todo o progresso. É bem característico, para citar um exemplo, o que ocorre com a miragem da alfabetização do povo. Quanta inútil retórica se tem desperdiçado para provar que todos os nossos males ficariam resolvidos de um momento para outro se estivessem amplamente difundidas as escolas primárias e o conhecimento do ABC. Certos simplificadores chegam a sustentar que se fizéssemos nesse ponto como os Estados Unidos, em 20 anos o Brasil estaria alfabetizado e assim ascenderia à posição de segunda ou terceira grande potência do mundo. Início da citação, abre aspas, suponhamos por hipótese que nos 21 estados do Brasil, os governos passados tivessem feito para a atualidade uma população culta e um igual aparelhamento escolar, como que se encontra em cada um dos estados da América do Norte, graças à previsão dos americanos. Nessa hipótese, estaríamos no Brasil com um progresso espantoso em todos os nossos estados. Todos eles estariam cortados de estradas de ferro feitas pela iniciativa particular. Todos eles estariam cheios de cidades riquíssimas, cobertos de lavouras opulentas, povoados por uma raça forte, vigorosa e sadia, fecha aspas, autor não informado. A muitos desses pregoeiros do progresso seria difícil convencer de que a alfabetização em massa não é condição obrigatória nem sequer para o tipo de cultura técnica e capitalista que admiram e cujo modelo mais completo vamos encontrar na América do Norte. E de que, com seus 6 milhões de adultos analfabetos, os Estados Unidos, nesse ponto, comparam-se desfavoravelmente a outros países menos progressistas. Início da citação, abre aspas, em uma só comunidade do Middle West, de cerca de 300 mil almas, e uma comunidade, por sinal, que se vanglória de seu apreço às coisas de cultura, a ponto de se considerar uma segunda Boston. É maior o número de crianças que não frequentam e não se destinam às escolas do que em todo o Reich alemão, fecha aspas, autor não informado. Cabe acrescentar que mesmo independentemente desse ideal de cultura, a simples alfabetização em massa não constitui talvez um benefício sem par, desacompanhada de outros elementos fundamentais da educação que a completem, é comparável, em certos casos, a uma arma de fogo posta nas mãos de um cego. Essa e outras panaceias semelhantes, se de um lado parecem indicar em seus predicadores um vício de raciocínio, de outro servem para disfarçar um invencível desencanto em face das nossas condições reais. Variam os discursos de diapasão e de conteúdo, mas têm sempre o mesmo sentido e as mesmas secretas origens. Muitos dos que criticam o Brasil imperial por ter difundido uma espécie de bovarismo nacional, grotesco e sem saborão, esquecem-se de que o mal não diminuiu com o tempo. O que diminuiu, talvez, foi apenas nossa sensibilidade aos seus efeitos. Quando se fez a propaganda republicana, julgou-se, é certo, introduzir, com o novo regime, um sistema mais acorde com as supostas aspirações da nacionalidade.
O país ia viver finalmente por si, sem precisar exibir, só na América, formas políticas caprichosas e antiquadas. Na realidade, porém, foi ainda um incitamento negador o que animou os propagandistas. O Brasil devia entrar em novo rumo, porque se envergonhava de si mesmo, de sua realidade biológica. Aqueles que pugnaram por uma vida nova representavam, talvez, ainda mais do que seus antecessores, a ideia de que o país não pode crescer pelas suas próprias forças naturais. Deve formar-se de fora para dentro, deve merecer a aprovação dos outros. E justamente a esse respeito não é exagero dizer que nossa república foi, em mais de um ponto, além do império. Neste, o princípio do poder moderador, chave de toda a organização política e aplicação da ideia de povoir neutre, em que Benjamin Constant, o europeu, definia a verdadeira posição do chefe de Estado constitucional, corrompeu-se bem cedo, graças à inexperiência do povo, servindo de base para nossa monarquia tutelar, compreensível onde dominava um sistema agrário patriarcal. A divisão política segundo o modelo inglês, em 2 partidos, menos representativos de ideias do que de pessoas e famílias, satisfazia nossa necessidade fundamental de solidariedade e luta. Finalmente, o próprio parlamento tinha uma função precípua a cumprir dentro do quadro da vida nacional, dando a imagem visível dessa solidariedade e dessa luta.